Finalmente a La Liga autorizou a contratação de Lionel Messi pelo Barcelona. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que o craque argentino tem seu contrato encerrando agora com o PSG no meio do ano e muito provavelmente não irá renovar com o clube. Sendo assim, um dos grandes interessados em contar com o serviço do craque é justamente o Barcelona, que está realmente se esforçando, mexendo os pauzinhos, trabalhando ali para poder contratar o craque argentino. E o próprio Lionel Messi vê essa contratação com ótimos olhos. Porém, nem tudo são flores. É uma contratação que se via muito complicada porque o Barcelona ele vive uma crise financeira muito grande. E a La Liga não estava enquadrando a contratação de Lionel Messi no fair play financeiro. Depois de muita negociação, de muito esforço, visando aí aumentar a questão de patrocinadores, de visibilidade do campeonato, porque um craque como o Lionel Messi chama a atenção, a La Liga decidiu abrir as portas e liberar a contratação de Lionel Messi, só que tem um grande porém nessa história toda. O craque teria que topar uma redução salarial cerca de 4 vezes menor do que ele ganhava em sua época de Barcelona. E por outro lado, temos aí o Al Hilal, que já disse que está disposto a investir uma bolada para poder contratar Lionel Messi com um salário simplesmente astronômico. Então fica ligado para ver qual será a decisão de Lionel Messi. Será que ele vai escolher jogar pelo Barcelona, um time que ele tem paixão? Ele mesmo já disse que topava a redução salarial. Só não sei se tão grande, mas que ele vê com ótimos olhos essa possibilidade. Ou será que o dinheiro vai falar mais alto, a grana vai gritar e ele vai aí estar jogando no Al Hilal para poder aumentar o cacife? Deixa aqui nos comentários qual você acha que será a decisão de Lionel Messi. E o Milan anunciou oficialmente a renovação de contrato de Olivier Giroud. O jogador que teria seu contrato encerrado agora no final da temporada tem o seu contrato renovado aí por mais um ano com o mesmo salário aí de 3,5 milhões de euros, o que equivale a 19 milhões de reais. O Giroud, que particularmente está jogando muita bola aí no Milan, fez aí o gol de empate importantíssimo contra o Napoli, uma classificação sofrida que o Milan teve, e está ajudando muito o time, principalmente nessa fase que o Milan está voltando a ser o gigante que era aí em se falando de Champions League. E aí, falando de Premier League, tivemos aí mais um recorde quebrado, dessa vez um recorde não tão legal, né? Foi justamente o treinador Frank Lampard do Chelsea aí, que vive uma situação extremamente delicada, tá aí se afundando cada vez mais, correndo sérios riscos de não jogar nem o Europa League, um time do tamanho do Chelsea. O técnico Frank Lampard está com a marca de 4 jogos e 4 derrotas seguidas. Perdendo para o Wolverhampton fora de casa, o Brighton em casa e os 2 jogos para o Real Madrid. O técnico aí bate uma marca histórica no time do Chelsea. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que o Chelsea, antes de fazer essa contratação de Frank Lampard, tinha sim uma lista de candidatos para o cargo e 5 nomes de peso. Entre eles, Maurício Pochettino, ex-Tottenham, Luiz Henrique e vários nomes de peso. E o Chelsea desistiu dessa lista justamente aí para estar dando oportunidade ao Frank Lampard. Mas como podemos ver, essa ideia definitivamente não está dando certo. E é óbvio que o Chelsea não vai ficar parado e já está sim se movimentando para achar outro treinador para o cargo. Maurício Pochettino e Julian Nagelsmann ex-Bayern de Munique são os principais candidatos para o cargo. E em se falando do monstro Erling Haaland, que não para de quebrar recordes e surpreender cada vez mais, se você acompanha aqui o canal, você sabe que o craque no mercado da bola está sendo bastante cogitado. Primeiro pelo PSG, pelo Real Madrid também, clubes aí dispostos a oferecer uma bolada pelo craque e uma cláusula de liberação no contrato dando dor de cabeça para o Manchester City. Segundo o jornal The Athletic, o atual contrato do craque tem uma cláusula que permite a sua liberação em 2024. E é óbvio, a gente tá vendo aí o cara fazendo história, o cara marca em todos os jogos, sendo decisivo, realmente um monstro. E o Manchester City não vai querer se livrar de um cara assim. E é óbvio que se bobear, vai perder o craque. E tendo tudo isso em vista, o Manchester City, não perdendo tempo, fez aí um novo contrato para oferecer para o craque, mas dessa vez sem a cláusula, sendo a atual cláusula de rescisão do contrato no valor de 150 milhões de libras, o que equivale a 945
milhões de reais. Se encarada, o craque Haaland poderia sim estar mudando de time. E venhamos e convenhamos que para mim particularmente não seria nenhuma surpresa se Real Madrid ou PSG realmente estivessem dispostos a dar esse valor. Porém, definitivamente não está nos planos do Manchester City abrir mão desse craque. E obviamente no próximo contrato o Manchester City está aí se organizando. E segundo a Sky Sports, o jogador Gundogan do Manchester City pode ser aí o novo reforço do Barcelona. Em entrevista ao canal Sky Sports, o craque alemão revelou aí que o Barcelona procurou ele para que, quem sabe, ele possa ser o novo reforço do Barcelona. Sendo assim, o craque se posicionando da seguinte maneira: acordo com o Barça, o meu futuro não está decidido. Claro que há conversas em segundo plano, mas não vou entrar em detalhes agora. Estou feliz no Manchester City e lutando para conquistar títulos. Também estou muito feliz por ser o capitão dessa equipe. Sendo assim, o futuro do meio-campista alemão ficando totalmente em aberto. E particularmente eu acredito que o Barcelona não vai conseguir essa contratação, tendo em vista aí que o cara tá sim jogando muita bola no Manchester City. Não é à toa que é o capitão dessa equipe que tá voando, destruindo muito. E por outro lado, o Barcelona, a gente já sabe, né? Vive uma situação financeiramente complicada. Agora investindo todas as suas energias em contratar Lionel Messi, que muito provavelmente, na minha opinião, vai sair essa contratação. E se realmente sair, é que não vai ter espaço financeiramente falando para contratar um craque desse nível. Ou seja, a menos que ele queira muito jogar no Barcelona, tem esse desejo de ajudar muito o clube, principalmente aí nessa questão de salário, na questão financeira, eu acredito que a contratação de Gundogan pelo Barcelona vai ficar extremamente difícil. E pela Champions League tivemos dois jogaços. O primeiro entre Inter e Benfica, que foi empate. Um 3-3 aí, jogaço. O Inter conseguiu ali segurar a vantagem do primeiro jogo e avançou para a semifinal. A situação do Benfica realmente era complicada de reverter. Um 2-0 fora de casa e realmente não conseguiu fazer. Outro jogaço que tivemos dessa vez entre Bayern de Munique e Manchester City. O jogo terminou em 1-1 e o Manchester City avança para a próxima fase. Era o grande favorito para esse confronto e o Bayern de Munique realmente tinha uma missão dificílima de reverter um 3-0 para cima de ninguém mais, ninguém menos que o Manchester City, que está numa fase simplesmente absurda. E meus amigos, vou comentar com vocês, sinceramente, essas semifinais estão absurdas. O primeiro jogo será dia 9 entre Real Madrid e Manchester City, e o segundo jogo no dia 10 entre Inter de Milão e Milan. Ou seja, essas semifinais aí promete demais. Aí a gente tá vendo o primeiro jogo entre dois gigantes. Os dois favoritos, na minha opinião, a conquistar o título, Real Madrid e Manchester City. Haaland contra Vini Júnior, promete ser aí um jogaço. E o outro jogo é nada mais nada menos que um clássico aí do italiano, Inter de Milão contra Milan. Ou seja, essas semifinais aí estão outro nível e eu sei que eu não vou perder por nada.